bom dia, pessoal que está assistindo, e saudações a quem for assistir esse vídeo, né, depois. Estou tendo a honra aqui de organizar o evento de Linguística e Filologia, junto com o professor Nathaniel, e também de apresentar a palestra inicial, né, que eu preparei para vocês. E, brevemente, só ressaltar que a jornada já é algo tradicional aqui em Campo Grande. Nós já desenvolvemos esse evento há muito tempo. O professor Nathaniel trouxe do Rio de Janeiro esse evento. E, desde então, nós temos desenvolvido aqui muitos trabalhos, muitos alunos, né, da pós-graduação e da graduação têm apresentado trabalhos no evento, então ele tem sido já algo esperado, né, dentro da UEMS. Eu já tive a honra de ter aberto uma vez, um certo ano, não lembro, me lembro agora, e agora, outra vez, no ano de 2021. Bom, vamos falar um pouquinho de literatura. Esse ano, combinando com o professor Nathaniel, resolvemos que as 3 palestras, né, inicialmente, depois teve uma pequena mudança, seriam dedicadas ao ambiente literário, né? Então, eu vou fazer essa abertura agora com vocês, depois o professor Fábio, né, Fábio Dobach, vai trabalhar com a literatura fantástica. A minha preocupação nessa palestra, nessa minha fala, são as pesquisas na área de literatura. Bom, então, o objeto de estudo desse trabalho que eu vou apresentar é a pesquisa na área de letras, um mapeamento, né, dessa pesquisa, um comentário mais crítico a respeito dessa pesquisa, né, as pesquisas atuais de literatura. De onde que vêm essas preocupações? Bom, eu estou na universidade desde 1999, né? São 22, 23 anos. Oriento na graduação, oriento na pós-graduação, e sou um leitor, né, de teoria literária, crítica literária, acompanho o universo da cultura, o universo da produção intelectual em torno do texto literário. Então, eu tenho visto nesses anos, esses últimos 20 anos, aí, uma transformação bastante grande nos estudos literários. Eles estão se transformando drasticamente, né, nos últimos anos. Existe uma grande pendência, né, uma grande direcionamento dos trabalhos para os estudos culturais, por exemplo, né, os estudos em relação a gênero, estudos em relação à crítica do cânone, por exemplo, e são trabalhos desenvolvidos em torno de questões muito relevantes e, ao mesmo tempo, muito reincidentes, né? Por exemplo, como a questão da identidade, da fronteira, da cultura, né? Então, algumas questões são mais recorrentes do que outras, e alguns estudos estão deixando de ser executados. Tenho visto também uma transformação, por exemplo, nas seleções do, do mestrado, né, nas publicações, nos artigos que nós temos visto aí publicados recentemente, dentro dos estudos literários, evidentemente, né, um grande direcionamento também para questões identitárias, né, e, em maior grau e em menor grau, os estudos de algumas linhas de pesquisa já consolidadas, né, em outros países, ao longo da história, aqui no Brasil também, e em menor grau esses estudos estão sendo abandonados, vamos dizer assim, e em favor de outros estudos, né? O que eu tenho notado é o seguinte, né? A tese central dessa minha fala, de alguma forma, há uma tentativa de vários grupos, inclusive antagônicos, de controlar a produção literária,
né? Como se a literatura ela tivesse que executar um papel, uma funcionalização do texto literário. Isso devido a processos de escolarização e suas referências teóricas, tanto nos antigos PCNs, né, os parâmetros curriculares nacionais, como agora a base, né, base comum, que tratam o texto literário dentro de temas transversais e também sendo utilizado para estudos de língua e de estruturas de linguagem. Então, há uma funcionalização do texto literário. Eu estudo literatura para isso ou para aquilo, né? Alguns grupos também sociais, alguns movimentos sociais, por exemplo, movimentos identitários, tanto de esquerda quanto de direita, também reivindicam um papel para a literatura. Nas extremas aí, vamos pensar nas extremas, né? Os grupos mais à direita querem que a literatura seja moralizante, querem que a literatura seja, possua valores pertencentes às próprias lutas. E os grupos mais à esquerda também da mesma forma. De toda forma, há uma tentativa de controle da literatura, imaginando que ela tem que executar um papel. E aí eu vou voltar um pouquinho na história da teoria literária, né? Lá no 400 anos antes de Cristo, ali no Platão, né? Platão também, no seu livro A República, imaginou que a arte, a cultura, né? Os poetas, os pintores, eles teriam que executar alguma função dentro da sociedade. Né? Que função seria essa? Uma função pedagógica. Deveriam ensinar os jovens atenienses a executar essas e essas ações e construir esses e aqueles valores. Né? Então, era uma tentativa de controlar, uma tentativa de canalizar a literatura para fins pedagógicos. Posteriormente, com Aristóteles, por exemplo, nós já temos uma liberação da arte. A arte ela só precisava ser coerente dentro de si mesma, ter uma excelência dentro de si mesma, mas não necessariamente fazer um papel político, né? Um papel político dentro da sociedade. Bom, nós não estamos 400 anos antes de Cristo, nós estamos aqui em 2022, e ainda vemos, né, muitos estudos, inclusive propostas de mestrado, mestrados em desenvolvimento, doutorados em desenvolvimento, livros publicados, artigos, tentando fazer com que a literatura seja domada, né, para essas funcionalidades. Então, isso é uma grande preocupação minha como teórico, e eu tenho visto, por que uma grande preocupação? Porque isso tem se tornado um volume de trabalhos, de pesquisas muito grande, né? Então, a gente poderia dizer assim, que há um grande pendor neoplatônico, né, dentro da teoria literária, dentro da produção de teoria literária atualmente. Né? Por que neoplatônico? Porque o platonismo é justamente essa tentativa de pedagogização da literatura, transformar a literatura em um objeto que deve ser funcionalizado para determinadas causas. Eu vou fazer uma digressão um pouquinho adiante dessa minha fala, mas só adiantando. A literatura ela não vai executar causa nenhuma de ninguém. A literatura é uma coisa muito ampla, ela é feita por milhares de escritores. Quando a gente fala literatura, a gente não fala num corpo único, a gente fala num algo muito diverso, muito multifacetado, executado em várias épocas, em vários países diferentes, em várias culturas, a partir de vários valores. Então, nós pegamos esse rol de obras, esse conjunto de obras, e chamamos de literatura. Tá? Aí dentro da literatura também tem um cânone que a gente pode discutir, mas ela é algo muito diversa, muito indomável, muito em potência, né? Lembrando aqui uma terminologia do Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche, a literatura é potência. Né? Por que potência? Porque ela não é uma coisa acabada, ela está em potencialidade. Potencialmente ela pode ser muita coisa, né? Não adianta querer domá-la, mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Quando você coloca uma causa, vou falar um pouquinho sobre pesquisa, né? Quando você coloca uma causa
a sua causa, a causa de um grupo, a causa de uma ideologia, a causa de um viés político, seja lá qual for, né? Acima da pesquisa, você praticamente já coloca os resultados prontos, o que compromete muito o caráter da pesquisa, porque o que é pesquisa? Pesquisa é pesquisar, né? É investigar, é encontrar algo que você não sabe. Você tem uma hipótese, tá? A hipótese da pesquisa, todo trabalho de pesquisa tem isso, né? E aí você vai confirmar ou não essa hipótese, né? Agora, se você já tem a hipótese confirmada, acabada, você tem uma convicção sobre a hipótese, você não está fazendo pesquisa, tá? Você está desenvolvendo um trabalho para dar conta da sua convicção. E aqui é isso, a maioria dos trabalhos feitos hoje na área de teoria literária, infelizmente, partem para esse viés, né? O aluno ela já tem uma convicção e aí ele vai dar conta dessa convicção no interior da pesquisa, o que é algo muito problemático em termos metodológicos, né? Então, uma das questões problemáticas é que a causa ela é maior do que a própria pesquisa, inclusive uma causa política, né? O que é bastante louvável, o que é bastante importante dentro da academia, ter essa politização, ter um engajamento, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso, né? As pesquisas justamente servem para avançar questões importantes da sociedade, e dentro da universidade é que nós temos que produzir esse avanço, tá? Só que com pesquisa, com rigor, né? Então, quando você coloca uma causa política ou uma causa, uma resposta, um resultado da pesquisa anterior à própria pesquisa, você perde um pouco o rigor, né? Você não pode ter o resultado antes da própria pesquisa, né? Então, eu tenho visto, assim, por exemplo, algumas conclusões em finais de projetos de pesquisa bastante óbvias, né? De que a sociedade, por exemplo, é desigual, tá? E uma série de outras ponderações a respeito de, por exemplo, de etnias, de gêneros, de questão da materialidade econômica, né? Isso já são amplamente pesquisadas e ali é uma pesquisa feita em cima de uma recorrência um pouco óbvia, né? Outra questão importante sobre essa direção das pesquisas, né? A importante crítica ao cânone que nós temos que fazer, né? Isso é bastante relevante e isso vai ter que ser feito eternamente. O cânone é sempre eternamente construído e eternamente tem que ser desconstruído. Então, nós temos um cânone, né, que está, por exemplo, na escola, que foi construído principalmente ao longo da crítica literária do século XX, né, que é onde temos um número maior de pesquisas na área de literatura. E esse cânone ele acabou refletindo os valores de uma sociedade muito centrada e muito desigual, né? Então é muito comum a leitura de que o cânone foi construído em cima de uma base masculina, branca, europeia, né? Então outras literaturas de outras etnias, de outros países, né? Por exemplo, a literatura oriental, africana, a literatura indígena, né? A literatura das mulheres, por exemplo, é claro que não foram ressaltadas, né, e revisitadas como uma literatura canônica foi. Então, isso tem que ser permanentemente construído, tá? Bom, isso é fato. Agora, a ponderação. A maioria das pesquisas que partem para a crítica ao cânone partem para pesquisas mais segmentadas, né, ou mais avançadas em alguns momentos, mas sem conhecer o cânone. Então, há uma crítica ao cânone sem conhecê-lo. Então, quando você chega, por exemplo, na escola, né, a gente trabalha, por exemplo, no Prof. Letras. Prof. Letras, os alunos do Prof. Letras são professores da escola pública. Eles trabalham com literatura na escola pública, né? Então, o que eu vejo ali? A, a, o pessoal comentando que eu estava lendo. O que eu vejo ali? Há um grande número de pesquisas, né, que são voltadas, né, para, lógico, esses parâmetros escolares, né? E, e dentro da escola está instaurado o cânone, justamente aquilo que a gente estava comentando.
Só que esse cânone já não é mais aquele cânone ocidental do Harold Bloom, né? Que tem os grandes autores como Shakespeare, né, e companhia. Ali você já tem na escola produzido, sendo investigado, outros objetos de estudo, né, mais recentes, inclusive, que vão fazer essa quebra no cânone. A única diferença é que os professores, muitas vezes, e os alunos da graduação, os alunos do mestrado, do doutorado, né, na área de letras, né, eles partem para estudos de autores e obras não canônicas, mas se você perguntar para ele, ele não tem nenhum conhecimento sobre o cânone. Então, é mais como se fosse uma corrente, né, em que as pessoas entram nadando, né, a favor dessa corrente, mas sem ter realmente uma base crítica em relação ao cânone. E aí você vê muitos preconceitos, né, que se igualam aos preconceitos mais conservadores, né? Aparentemente, essa crítica ao cânone é uma crítica progressista, mas ela praticamente acaba sendo igualada, né? Por quê? Porque você destrói uma série de produções literárias em nome de valores do presente e de alguns ambientes, né, de produção intelectual que não tem nada a ver com literatura. Então, é uma forma também de controle, né? Então, resumindo, a crítica ao cânone, ela deve ser precedida do conhecimento do próprio cânone, né? Você não pode fazer uma crítica a algo que você não conhece. E é isso que eu tenho visto, né, na maioria das vezes, nos estudos aqui literários, né? Geralmente as pessoas, em grande parte, isso é muito problemático, gente, né? Eu estou falando aqui com pessoas da graduação, da pós, né? As pessoas conhecem só o próprio objeto, né, de estudo. Então, o que você conhece? Eu conheço o meu autor e as obras dele, mas e outras coisas? Poucas coisas, né? Alguma coisa que eu vi no ensino médio, na graduação. Então, é a falta de ser leitor, né? Não leitor, não estudante, que é aquele que vai, né, simplesmente estudar aquilo que o professor passa, a professora passa, né? Mas ser leitor espontâneo, né? Lendo várias coisas, né? Tendo um hábito de leitura. E aí você conhece uma amplitude de autores e dentro deles você escolhe o seu objeto, né? O que não é o que tem sido feito, né? Essa é outra questão, né? Um outro ponto, na mesma direção. Essa questão do cânone, da revisão do cânone, e também da necessidade de ter alguns valores, né? Por exemplo, da justiça, a justiça social, a justiça entre grupos, a questão do pensamento de uma revolução da sexualidade, por exemplo, né? Dos gêneros, né? Igualdade entre os gêneros, a crítica da literatura que trabalha com uma coisa mais antiga, mais consolidada, né? Mais tradicional. Isso tem feito com que a própria produção literária se volte para isso, né? Então, e na maioria das vezes, os próprios valores da crítica literária acabam se adequando a estes valores maiores, né? E aí você começa a ter uma produção de romances e de poemas que perdem muito da tensão poética, né? Eles têm os romances, os poemas, né, muitas vezes são compostos imaginando o cumprimento de uma missão. Isso não é bom para a literatura, apesar de muita gente achar. Eu, particularmente, acho que a literatura ela tem N missões, mas não uma só, né? Ou não precisa ter missão nenhuma. A literatura é muito liberta. Ela não vai executar uma função, aquilo que você quer, né? Ela é indomável, né? Como eu tenho falado anteriormente. Então, o exemplo, por exemplo, do livro Torto Arado, né, que recentemente ganhou premiações aí nacionais, né? É um livro muito bom, um livro que trata de muito fundo, né, emocionante, que trata de questões sociais bastante relevantes, né? Então ele se aproxima mais até de um tratado sociológico. Agora, se você pegar a construção dos personagens, né, construção da narrativa, ela é muito pobre.
ela é muito pobre, né? Os personagens eles executam, eles são tipificados, né? Eles fazem personagens tipo, são estereotipados, né? Eles executam funções, né? Então, há críticas ao livro, o livro é bom, merece respeito, sim, mas há críticas, sim, não é proibido fazê-las, né? Então, em termos de construção literária, daquilo que nós conhecemos na história da literatura, os personagens são muito pobres, são personagens quase que planos, né? Não tem muita profundidade psicológica, tem mais sociológica, mas psicológica não, né? Então, é um exemplo, né, de uma literatura produzida em função dessas causas, né? O que é mais um resultado dessa cobrança, né? E aí, se você pegar bem os grupos, né, que atuam na sociedade, né, o que nós poderemos ver, por exemplo, né? Eu vou fazer uma crítica, talvez essa minha fala desagrade a todo mundo, né? Mas não é uma fala, eu tenho uma tendência muito forte para minha atuação progressista, né? Eu sou uma pessoa que atua no campo da esquerda, né? Mas eu não vou professar isso aqui agora, mas eu vou fazer uma crítica à esquerda e à direita, se tratando de estudos literários, né? O que a esquerda quer, né? Eu tenho visto e tenho visto ser cobrado na literatura, né? Na produção literária. Bom, a esquerda também quer que a literatura seja algo, né? Seja algo para ela, execute uma função. Já é sabido na história da literatura a cobrança, por exemplo, de partidos em cima do Carlos Drummond de Andrade, ele tinha que fazer tal e tal romance, ou tal e tal, aliás, tal e tal poema, tal e tal crônica, né? Porque ela não estava adequado, né, aos vieses políticos, né, desejados. Já é comum, por exemplo, já é muito estudado, né, o tal do realismo socialista, aquele que aconteceu, movimento literário, de crítica literária que aconteceu na Rússia no começo da Revolução, um pouquinho depois da Revolução Bolchevique, 1917, a cobrança de que os escritores ressaltassem os processos sociais de construção das personagens, né, os processos sociais e políticos e de construção das narrativas, né? E havia também muita crítica do próprio governo russo aos escritores que não faziam isso, né? Muitos intelectuais, inclusive, foram para fora da Rússia, foram para a Europa, correndo, né, fugindo, né, dessa pressão em cima da teoria e da própria produção literária. Nós, um dos primeiros grupos a formarem estudos mais consistentes na área de literatura, que eram os formalistas russos, fizeram um círculo linguístico de Moscou, mas um pouquinho depois, em 1924, 25, a coisa ficou muito pressionada, eles foram para Praga, né, na Tchecoslováquia, e lá montaram, Jacobson, por exemplo, estava lá, o Círculo Linguístico de Praga, só para dar um exemplo, né, dessa fuga, né, de intelectuais, romancistas, escritores, em cima de uma pressão política, né. Da mesma forma, apesar de estar muito longe da história, hoje há uma pressão, né, em cima de que escritores e escritores do presente e do passado escrevam de acordo com a moralidade do presente, independente da observância, né, dessa moralidade dos grupos, né? Então, o que as críticas da esquerda e dos movimentos identitários querem com a literatura, né? Primeiro, ao estabelecimento de um programa de sociedade. Após esse estabelecimento de programa, viria a literatura e da forma como ela deveria ser estabelecida. Vejam só, né? Primeiro um programa, depois a produção literária. Né? Controle da arte, né? Primeiro os valores são instaurados, depois viria a produção literária, né? Isso leva à revisão do cânone a partir de bases morais anteriores, algo que é tipicamente conservador. E eu estou falando da crítica da esquerda, hein? Mas isso é tipicamente conservador, né? Conservador no sentido lato da palavra, né? De conservar, né? Tá? Isso está presente em estados autoritários, né? Que sempre quiseram controlar a arte. Então,
eu tenho visto, por exemplo, algumas máximas, né? Toda a literatura é racista, menos a literatura negra. Toda a literatura é homofóbica, menos a literatura gay. Toda a literatura é machista, menos a literatura feminista. Tá? Isso é uma redução do foco de leitura gigantesco. Tá? Demonstra uma falta de conhecimento, não só da literatura, mas também da teoria literária. Tá? Mas principalmente conhecimento de história, né? E dos modos de ler a história. É sabido que um dos erros básicos, né, de ler a história é fazer isso independente de viés político, né? É fazer a leitura da história com base nos valores do presente. Então, eu leio lá o Aristóteles com base no presente, eu leio lá o Guy de Maupassant com base na minha verdade, né? Aí eu leio Drummond com base na minha verdade, aí eu leio Graciliano com base na minha verdade, né? Isso leva a um entendimento superinterpretativo, lembrando aquela terminologia do Humberto Eco, e também um pouco arrogante, né? Bastante arrogante, né? Como se os valores do presente tivessem que ter sido construídos desde o começo dos tempos, né? Como se os pensadores, as filosofias, as religiões não tivessem contribuído para as transformações do pensamento humano ao longo da história, né? Assim como contribuído para as transformações materiais, morais, enfim, os valores da sociedade. É como se nós tivéssemos ter chegado aqui nesse ponto, que nós achamos o último ponto, o ponto máximo, né? Mas tivéssemos ter chegado lá atrás, ao ponto de os autores, né, os escritores, a literatura ter caber nesses valores do presente. O que é algo impossível. Nesse sentido, é um pensamento ultrafuturista. Estou lembrando lá do Marinetti, né? Estou falando aqui do pensamento da esquerda quando quer ler a literatura, mas o Marinetti era um cara de direita, da extrema-direita italiana, né? Lembrar que a Itália é muito forte no fascismo, né? Haja visto o encontro dos medonhos aí semana passada, essa semana, aliás, né? Então, o que eu estou alertando é que esse tipo de crítica, cerceamento de controle do imaginário, né? Lembrando, inclusive, agora, nessa expressão, o nosso famigerado Luiz Costa Lima, que é uma produção muito grande sobre a questão do controle, né? Controle da literatura, controle ficcional, feito por estados autoritários, feitos por moralidades, feitos por filosofias, por igrejas, por religiões, instituições, né? Isso acaba sendo executado por quem se acha mais liberto, né? Aquele que se acha mais livre, mais avançado, acaba repetindo esse controle, né? De outro modo, também, então, essa é uma crítica que eu faria aqui a essa abordagem, entre aspas, mais progressista em relação ao literário, né? E no que no isso ocorre? Ocorre que a revisão do cânone fica crivada pelos valores de grupos sociais, de movimentos sociais muito restritos, né? É o chamado identitarismo, né? Tem um livro muito importante do Assad Haider, é um imigrante do Oriente Médio, nos Estados Unidos, né? Ele desenvolve um mestrado, um doutorado lá sobre esse tema da identidade, que era muito caro a ele pelo preconceito que ele tinha dentro dos Estados Unidos, um país, né, que tem muitas restrições e muitas vezes a imigrantes, né? E ele foi estudar, tal, tudo. E ele acompanhou vários movimentos identitários, movimento negro, movimento da mulher, movimento sobre questões de gênero, e tal. E ele vai escrever esse livro falando justamente da fragmentação dessas lutas, né? Cada grupo dentro do seu quadrado e não entendendo o funcionamento da totalidade, né? Há uma recusa muito grande entender a totalidade social. E aí ele ressalta, inclusive, grupos, né, identitários que se conectavam, né, diferentemente do que acontece no Brasil, com movimentos trabalhistas, movimentos operários, né, movimentos de trabalhadores nas indústrias, né, e grupos de negros, por exemplo, que se uniam a grupos de operários brancos, pobres, né? O que nós não temos muito visto aqui, porque nós temos visto um super identitarismo, né? E isso não é o tema da nossa fala. O tema é no que a pesquisa em literatura acaba sendo influenciada por isso, né? Então, esse é o tratamento. Então, a pesquisa ela acaba se voltando para isso. Na extrema oposta,
né? Os grupos mais moralizantes, nós temos visto aí, principalmente com a ascensão desse governo atual, um extremo, né, conservadorismo, né, uma tentativa de controle da educação, da arte, cerceamento de professores, militarização do pensamento, né, tecnização da cultura, da literatura, de tudo, né, dos parâmetros da escola, né, enfim. Eles acham que nós estamos aí para eles, né, ou seja, acham que nós temos que executar a função que eles querem. Aquela ideia máxima, né, do governo Bolsonaro, que é de que nós somos maioria, né? É uma ideia completamente antidemocrática, né? Porque não quer dizer que a maioria é que manda nos outros, né? Isso não é noção de democracia, é uma coisa bem tosca, né? Inclusive, de ser falado, né? Democracia pressupõe diferenças e o convívio entre essas diferenças, não só a tolerância, mas também o diálogo, né? E a solidariedade entre essas diferenças. Então, não é porque eu sou minoria que eu tenho que fazer aquilo que a maioria quer, né? Então, junto com isso aí, veio uma certa dominação do ensino, né? Então, a escola, por exemplo, aquela proposta esdrúxula da escola sem partido, é muito por esse viés, né? Dizendo que a literatura ela é politizada, ela é partidarizada, né? E que o professor ele tem que ser apartidário, apolítico, que não existe, isso não existe, né? Nós sabemos que isso não existe, né? Então, é uma coisa que se imagina suprapartidário, ou seja, acima das esferas políticas, né? Mas, como a gente sabe, eles são profundamente politizados e partidarizados, né? Eles querem dizer que não são neutros para poder dominar, né? Então, de um modo mais geral, estão agregadas algumas diferenças, né? E alguns pontos em comum nesses grupos, né? Geralmente possuem vínculos com instituições religiosas, eles lutam pela família tradicional burguesa e cristã, eles defendem a meritocracia, as conquistas individuais na sociedade, possuem propostas de transformação das instituições públicas, com propostas de acentuar as transferências de vários setores produtivos para o capital privado, coloca-se a favor das recentes propostas políticas de reforma trabalhista, previdenciária e política. Alguns de seus membros, apesar de falar que não são políticos, se tornaram políticos eleitos em alguns estados, né? Com presença esmagadora nesse espectro da direita, principalmente agora no Brasil, da extrema-direita. E aí, eles reivindicar que o professor na escola tem que ter esse perfil, e mais ainda, que a literatura tem que ter esse perfil, né? Então, é a outra tentativa de controle. Mais uma vez, o controle do imaginário, controle ficcional, para viéses políticos, né, que são estes ou aqueles, né, como eu tenho ressaltado aqui, né? São grupos que estão atuando na esfera jurídica e política de uma forma muito forte, né? E também isso tem consequências nos parâmetros, né? Por exemplo, de avaliação e construção do ambiente da educação. Nós temos visto aí recentemente, por exemplo, a dissolução de um conselho da CAPES, né? Que é a secretaria que administra pós-graduação no Brasil, porque os valores que eles querem de avaliação que sejam outros valores, né? Principalmente dando preferências a universidades privadas, né? Eu fiquei pensando, né? Se você for dar o braço a torcer para esses grupos, né, mais moralizantes, né? O que nós vamos fazer, por exemplo, com Drummond, com Dante, com Homero, com Émile Zola, com Stendhal, com Sartre, né? Por exemplo, deveríamos banir o Machado de Assis porque ele possui uma visão cética da religião e das filosofias, ou porque ele não acredita, por exemplo, no projeto humano e mesmo nas intenções do ser humano. Então ele não é uma literatura edificante, vamos banir o Machado de Assis, né? Ou ainda nós deveríamos incluir o Edgar Allan Poe, por exemplo, que escreve um conto em que uma mulher e um gato são emparedados no porão. Então isso não pode, né? Ou então retiraríamos da prateleira Lolita, do Nabokov, né? Por ser uma obra que vai incentivar a pedofilia. Ou então nós pegaríamos o Crime do Padre Amaro, né? Que por denunciar, por exemplo, faz uma crítica feroz ao clero, também não pode, porque não pode criticar, né, a religião. A literatura que sempre criticou a religião
desde os gregos, né, desde muito tempo atrás, a literatura, inclusive, fora do mundo ocidental, bom, agora não pode mais, né? Ou então, por exemplo, seguir o exemplo das escolas de Santa Catarina, algumas escolas, né, que baniram o livro do Cristóvão Tesa, Aventuras Provisórias, né, porque ele tinha uma linguagem inadequada, mesmo para séries adequadas, né? Ou ainda, né, retirar o premiadíssimo do Cristóvão Tesa, o premiadíssimo livro O Filho Eterno, porque no livro ele tem um filho com síndrome de Down, e ele não trata da forma que politicamente, da forma correta, ele deveria tratar. Então, a gente deveria banir, talvez, esse livro, né? Ou deveríamos banir também, por exemplo, Germinal, do Émile Zola, né, um escritor francês, ou Capitães de Areia, por exemplo, do Jorge Amado, né? Porque eles incitam uma revolução comunista, né? Em que um trabalhador, um líder sindical, né? O trabalhador se transforma aliás, o menino de rua se transforma num líder sindical. Não, isso é um livro comunista, vamos banir também, né? Porque isso aí são professores esquerdopatas, né? Ou a gente vai proibir também o livro do Manuel de Barros, né? Porque está escrito lá, por exemplo, o cu de uma formiga é mais importante que uma bomba atômica, né? Isso não pode também. Então, o Manuel de Barros, ele é um cara que tem que estar fora da literatura porque ele falou o cu de uma formiga, né? Ou então, por exemplo, a gente pode banir o Dostoiévski, né? Que era um cristão atípico, né? E que se dava o direito de questionar, né, alguns dogmas da igreja. Quem conhece Dostoiévski sabe o quanto ele questiona, por meio de seus personagens, né, alguns dogmas, né? Ou vamos proibir também Admirável Mundo Novo, né, um dos clássicos da literatura universal, do Aldous Huxley, né, por pretensialmente fazer apologia às drogas, né? Ou ainda nós vamos judicializar, né, está na moda judicializar tudo, o livro do George Orwell, 1984, né, que nos deu aquele famoso expressão Big Brother, né? Por quê? Porque ele questiona o totalitarismo capitalista e potencialmente fazer uma propaganda, entre aspas, comunista, ou então ao contrário, há leituras também ao contrário, né? Ou então nós vamos fazer um banimento também do Feliz Ano Novo, do Rubens Fonseca, por fazer apologia à violência. Ou também vamos pegar os livros do Marcelino Freire, Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, João Gilberto Noll, porque eles ironizam a família tradicional burguesa como sendo a única formação familiar possível, né? Nada desses livros cabem na cabeça desse povo, né? Nada desses livros. Para eles, nós teríamos que banir todo esse cano, né? Esse é o pessoal mais à direita, né? E a esquerda tem também outras críticas a esses livros, né? Como já falei, né? E aí pegaríamos Idade da Razão, do Sartre, Leminski, que são poetas marginais, Cacasso, né? Roberto Piva, e fazer todas as leituras moralizantes a partir dos meus valores, né? A literatura não vai fazer nada disso. Ela não vai se dobrar a esses valores, ou progressistas, ou conservadores. Ela é algo diverso. Quando falamos de literatura, tem escritores de pensamentos opostos escrevendo ao mesmo tempo, antagônicos, as tensões, os antagonismos são feitos o tempo inteiro, né? Tais movimentos parecem querer domar a arte e a literatura os propósitos educativos, restaurando a antiga pretensão de controle da arte, segundo princípios morais e materiais, né? A despeito de estarem dentro da lei, parecem não aceitar a pluralidade das diferenças democráticas, já que permanentemente judicializam a arte e a literatura segundo os princípios restritos que se organizam para criar objetivos restritos, né, aos campos dos saberes, né? A despeito de proteger as crianças e adolescentes em idade escolar, esses grupos acabam por impedir a verdadeira capacidade da literatura e arte questionar as instâncias do poder e da capacidade de demover o olhar humano das naturalizações de quaisquer sistemas que se suponham perenes, né? A literatura sempre tem esse papel de questionar o presente, né? Então, a crítica ao cânone que os movimentos identitários de esquerdas fazem
em igual proporção às críticas da direita mais raivosa, elas acabam querendo retirar da literatura o próprio questionamento. A literatura ela é muito mais as perguntas do que as respostas. Ela é muito mais um aguilhão, né? Aquilo que te cutuca, machuca, nas palavras do João Adolfo Hansen, por exemplo, um teórico bastante importante da teoria literária, né? Ela é muito mais o aguilhão do que um conforto, do que um espelhamento de si mesmo. Tá? Então, ela é muito mais algo que te incomoda, que te tensiona, que te demove do lugar, que te coloca num lugar desconfortável, né? Que te leva do conhecido para o desconhecido, e não o contrário. Né? Literatura, você não vai construir um saber consolidado como é a razão científica. É diferente da razão científica. Né? Então, acho que isso é parte do quase como se uma tentativa de higienizar a literatura. Né? Mas acaba sendo preconceituoso, até por uma coisa um pouco revés. Né? Então, pensando aqui, por exemplo, né, em algumas questões, há um apagamento da memória muito grande. Quando você pensa dessa forma, né, pensa de uma forma desse controle do literário, né, há um apagamento da memória muito grande. Há um modismo culturalista muito grande. Né? Os estudos culturais acabaram se transformando de algo que estudava a sociedade, a materialidade, para estudar a cultura longe da produção material. Né? É como se uma não tivesse a ver com a outra. Né? E dentro da cultura, os movimentos identitários. Né? Há uma preferência muito grande na escolha desses temas de pesquisa por temas individuais e não coletivos. Né? Ou temas coletivos, mas que de interesse, de luta individual. Né? O pesquisador não é capaz de sair um pouco de si mesmo. Por isso, por exemplo, né, tem muito mais estudos sobre problemáticas na sociedade ligadas à sexualidade do que ao meio ambiente, por exemplo. Né? O meio ambiente que é uma preocupação vital e fatal na contemporaneidade, quase que irrelevante dentro dos estudos literários a questões ambientais, por exemplo. Mas de sexualidade é 90%. Né? Nada contra, mas por que não o ambiente? Né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica conservadora, estou fazendo ao contrário. Né? Eu estou denunciando as críticas conservadoras da direita e da esquerda. Né? E conservadora no sentido de conservar mesmo, conservar os estudos que estão sendo feitos hoje, né? Ou por uma tradição aí da crítica literária. Né? Ah, e quais seriam as possibilidades, então, de pesquisa, se a gente está fazendo essa crítica, né, de que tudo acaba sendo a mesma coisa, tudo acaba sendo o mesmo objeto, né, os objetos, as respostas já estão prontas antes da pesquisa, né? Você tem que pensar que há uma crítica canônica, por exemplo, né, várias linhas, né? A crítica canônica, por exemplo, né, que é uma das maneiras mais antigas de fazer a crítica, né, investiga as interpretações possíveis dentro do universo de uma obra. Isso foi abandonado. Né? A crítica moral antropológica, desenvolvida, por exemplo, desde os gregos, né? Examina os tropos, né? Tropológica, de tropos, né? Figuras de linguagem, motivos, temas, chavões, né? E quais as funções disso, por exemplo, no romance. Né? A crítica alegórica, desenvolvida no período helenístico para cá, né? Que vai trabalhar com conceitos como o mito, como o etiológico, né, as histórias sagradas, esotéricas. Né? A crítica retórica, que tem um foco no leitor, e aí interessa pelos recursos empregados em influenciar o público, né? E como que isso age sobre o público. A crítica hermenêutica, que era usada nos textos bíblicos antigos, mas que, por exemplo, tem o Gadamer e o Paul Ricoeur também, que trabalham mais de uma forma mais contemporânea, que é uma crítica bastante esquecida também. A crítica, a baixa crítica, ou a crítica filológica, né? A gente está no Congresso de Filologia, investiga as variações de leituras permissíveis formadas durante a transmissão manuscrita, né? E também de forma que isso, como esse texto foi sendo construído, né? Canonicamente.
A alta crítica, por exemplo, né, que emprega camadas autorais e técnicas filológicas, gramaticais, algo voltado mais para o texto, né? A crítica autoral, que você vai trabalhar, ou biográfica também, né, que você vai trabalhar de que forma que a biografia está presente ou influencia nas transformações da obra. A crítica formalista, que foi feita pelos russos, né, que já tem a diferença que a linguagem literária tem em relação à linguagem comum. A crítica histórica, né, ou sociológica, que investiga a sociedade no interior, a forma como a sociedade é representada dentro da literatura. A crítica psicológica, né, justamente, que vai trabalhar com esses conceitos da psicologia, da psicanálise também, dentro dos ambientes literários. Né? A crítica mitológica, o New Criticism, né, a nova crítica, que foi desenvolvida a partir dos anos 40 nos Estados Unidos, que dá muita atenção ao próprio texto, né, independente do autor, naquela leitura muito atenta e focada e fechada, né, em que você vê as tensões, os paradoxos, as ambiguidades, as ironias, né? Não vê só uma direção. Essa crítica é uma crítica antiga, já até ultrapassada a nova crítica. Mas como as pessoas não conhecem a história da teoria, nem a história da literatura, elas vão fazer pesquisa como se estivesse descobrindo, né, a América. E aí elas não têm capacidade de ver os paradoxos, por exemplo, as tensões presentes em todo o texto literário, e acaba tratando o texto literário como se fosse um panfleto ideológico. Né? A crítica estruturalista, por exemplo, foi desenvolvida pelo Levi-Strauss, por exemplo, Saussure, né, o Jackson. As pós-estruturalistas, Michel Foucault, Roland Barthes, Jean-François Lyotard, que vão fazer uma desconfiança muito grande em relação aos conceitos consolidados dentro da cultura ocidental, né? E vão denunciar essa aparente neutralidade desses conceitos. Né? A obra do Foucault é muito interessantíssima em função disso. Jean Baudrillard, por exemplo, né? Acaba fazendo um estudo muito grande em relação a isso. Né? São chamados pós-estruturalistas, ou pós-modernos. Né? Pois bem, só para fazer um parênteses, né? O culturalismo de hoje em dia até desconhece essa raiz pós-estruturalista que eles têm. Eles não vão lá na década de 60, 70, né? É como se eles tivessem inaugurado o mundo agora, fazendo a crítica da identidade. Ah, porque a identidade, porque a literatura é machista, a literatura não sei o que e tal, mas nem conhecem lá nos anos 60 a forma como isso foi sendo quebrado, né? Para que eles hoje existissem. É um pouco conhecimento da teoria histórica, né? As críticas marxistas, por exemplo, né, da escola de Frankfurt, com Adorno, que vai criticar a questão do mercado, né, como o mercado influencia na arte. Né? Hoje nós temos, por exemplo, o Habermas, o Frederick Jameson, o Slavoj Zizek. Né? Poucas vezes eu vejo esses caras sendo usados aí, né, e abusados como teóricos que fundamentam, né? E também as teorias de gênero, as teorias feministas, as teorias pós-feministas, as teorias chamadas das teorias da diferença, né? A estética da recepção, que é bastante importante também, que estuda como uma sociedade, um indivíduo ou um leitor recebe a obra e como isso vai mudando ao longo do tempo. A crítica narratológica, a pós-colonial, a desconstrucionista, o novo historicismo, né? Enfim, várias possibilidades de vieses críticos que as pessoas hoje pouco conhecem, né? Para trabalhar literatura. E acabam caindo no identitarismo, no culturalismo, como se fosse o único viés de trabalho que é a literatura. É importante? É importante. É uma casa social de excelência? É. Estou estudando justamente como que isso tem cerceado as pesquisas na universidade. Tá? Ao invés de ter ampliado, elas têm reduzido o grau de intensidade e de profundidade. Né? E o que pode o literário, né, em relação a isso? Eu acabei de falar para vocês, né, que literatura é indomável. Ela não vai representar uma causa, nem a causa que reivindica a igualdade social, nem a causa do bem supremo metafísico, ela do bem platônico. Né? A literatura não é
uma função do platonismo. Ela não vai fazer aquilo que o Platão quis, né? Que é doutrinar as pessoas, né? Literatura não serve para doutrinação. Doutrinação pega em outros livros, né? Nem doutrinação de esquerda, nem doutrinação de direita. Geralmente ela é fugidia, né? Se a literatura não é para educar, para ensinar, para doutrinar, embora isso também possa ser, né? Não é proibido também, mas não é só isso. Esse é o lance, né? Não é só isso. Esquecem que a literatura não está a serviço nem de um partido, nem de uma causa, tampouco de uma ideologia. A literatura, pelo contrário, é diversa, escrita por autores dos mais variados aspectos políticos. Para além da escola, inclusive, né, porque ela está muito voltada para essa coisa escolar, a arte é a expressão humana de suas contradições e frequentemente questiona suas próprias bases de reflexão e construção, bem como os contextos sociais e políticos que estão inseridos, né? Literatura e arte, na verdade, servem pouco para a doutrinação, né? Serve para a gente estudar um campo subjetivo, material, né? Para ferir a razão em suas certezas, né? Serve para você pensar os limites da sua própria língua e como elas podem ser ampliadas com autores como Homero, Dante, Shakespeare, né? Ela não serve para o metafísico, mas também, se você quiser também, você pode usá-la, né, para isso, né? A literatura serve como conspiração, como abandono, como experiência, né? Como intensificação, exploração das possibilidades cerebrais, cognitivas, né? Para você medir o grau de entrega que você tem em relação ao texto literário. Literatura serve para a gente perceber que uma sociedade que não tem conhecimento de literatura, o quanto ela é atrasada também. Então, o fato literário é importante por conta disso também, né? Serve para ironizar o poder, por exemplo, como Quevedo, autor espanhol. Ela nunca vai deixar de ironizar o poder, né? Literatura serve para você pregar na parede, serve para você casar, para você separar, para você estar na multidão, para você ser solitário, né? Para você, se fosse um condenado, perceber que a vida valeu a pena. Serve para você sintetizar um pensamento imenso em algo em poucas palavras, ou ao contrário, pegar uma palavra e fazer uma digressão, um romance inteiro, né? Literatura é potência, não é passado. Ele não vai falar, ele é muito mais aquilo que pode ser do que o que é, né? Ele torna conhecido o novo e desconhecido o velho. Inscreve um rastro na memória, repõe os monolitos, né, que estão na nossa frente, de uma forma bem clara, né, para a gente entender a sociedade em que a gente vive, né? Serve para você ler silenciosamente, literatura serve para você irritar a burocracia, ironizar as chefias, cometer atos ilícitos, fazer provocações ao controle, né? Serve para você se colocar em risco, literatura, né? E assim ultrapassar as condições dadas. Serve para ampliar os limites do mundo, já que a linguagem que a gente fala geralmente são compostas de 300 palavras, né? A literatura serve para amar, para desamar, para o sono, tá? Para o despertar, para tudo, tá? Para todos os tipos de viagem. Literatura, como já disse Roland Barthes, não responde às perguntas, fechando-as, porque as amplia, multiplica suas respostas. Não pretende atingir nenhuma verdade, pretende abrir nossa mente para inúmeras percepções do mundo, que existem nos universos mentais das pessoas. Serve para levantar questões fundamentais, abrir o nosso mundo pequenino, feito de minúsculos fatos do dia a dia, ao grande painel da reflexão humana. Que a leitura do texto literário é o meio que temos para conviver com valores e ideias de outros universos, no espaço e no tempo, e seriam inacessíveis de outro modo à experiência humana se não fosse a literatura. Essencialmente, literatura e arte servem para pensar um outro mundo possível e para colocar incansavelmente um fim à ideia do fim da história. Como também serve para conhecer universos e culturas insuspeitadas que nos livram das prisões e que nos impedem de criar uma sociedade
restrita e que nos possibilita de sermos, ao mesmo tempo, solidários, diferentes, justos, mas também livres. Então, era isso, gente, que eu queria comunicar para vocês. Já estou quase aqui no tempo limite, né? E provavelmente isso vai se transformar num texto e num projeto de pesquisa. Eu agradeço a audiência, a paciência de vocês.